Conhece-te a ti mesmo, né? Esse é um lema muito antigo na história da humanidade, vem lá da Grécia Antiga, de Sócrates, né? E é uma busca que o ser humano tem para se encontrar, né? Para saber qual é o sentido da sua existência. E aí a gente, nessas ideias filosóficas, lendo vários livros de filosofia, e dentro da nossa experiência também como professor de filosofia, como alguém que discute filosofia no cotidiano, porque eu acho que no fundo todo mundo é um pouco filósofo, né? A gente cria a websérie Conhece-te a Ti Mesmo, que é uma busca, né? É um personagem que está nessa luta para saber qual que é o sentido da vida dele, qual que é a razão da existência, né? Então ele volta para dentro de si mesmo, volta para suas ideias, né? Como dizia Sócrates. Porém, ao voltar para dentro de si mesmo, a gente encontra também o si mesmo de toda a humanidade, né? Porque a produção cultural humana vai muito além do indivíduo, né? Então, esse personagem, nesse mergulho para dentro desse universo chamado eu, vai também dialogar com o outro que forma esse eu coletivo, que são os grandes filósofos da história da humanidade. E aí você tem Kant, aí você tem Marx, aí você tem Spinoza, aí você tem Sartre, aí você tem Freud, você tem Sócrates, você tem Platão, você tem diversas teorias que explicam o mundo, que dão um sentido para a vida, que falam sobre a origem das coisas, que explicam a sociedade, que diz se a gente é livre ou não, que diz quais são as emoções, como as emoções lidam com a razão, o que é o amor, né? O que a gente veio fazer aqui, né? Existe alguma coisa depois disso? Existe eternidade? Existe infinito? São questões que eu acho que todo ser humano se fez, né? E algum desses filósofos, inclusive religiosos, né? A própria religião busca responder isso de alguma forma, né? Então, conhece a ti mesmo é um mergulho nessa multiplicidade de filosofias, de teorias, e aí o questionamento, qual dessas teorias a gente segue, qual delas a gente escolhe, né? Porque são várias. E muitas teorias, você pega um Nietzsche, você pega um Kant, você vai ver que eles dizem coisas que muitas vezes são totalmente opostas. E, no entanto, são da mesma forma coerentes, bonitas, interessantes, né? Então, se você começar a ler um filósofo ali, você começa a acreditar nele, porque tudo que ele fala é realmente muito interessante. E aí você fala, mas qual deles está certo, né? Essa é uma questão, né? Será que existe uma filosofia, uma única filosofia que está certa? Ou o ser humano é esse universo de possibilidades, né? Como dizia Raul Seixas, essa metamorfose ambulante, onde a gente mergulha em várias teorias e cada um vai seguir o seu caminho, a sua teoria, a sua visão, e talvez não exista, né, uma visão totalmente certa, né? Às vezes a gente pode ter uma visão que mescla teorias, a gente pode ter uma visão que é nossa, que segue uma teoria só, uma visão de mundo, né? E o outro segue uma outra visão. E talvez está tudo bem, né? Talvez a verdade não seja uma coisa só, né? Seja uma multiplicidade de caminhos, né? Então, conhece a ti mesmo é um mergulho dentro de si, ser humano, eu, e um mergulho dentro do si, humanidade.